Oi gente, eu sou a Cássia, bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje eu vim falar sobre o Pycnogenol, que é conhecido na internet como a pílula da juventude do século XXI. O Pycnogenol também é conhecido pelo nome Flebon, que é o nome, é a marca, que vende aí em drogarias, farmácias tradicionais. Então a gente pode aí associar esses dois nomes, tanto o Pycnogenol quanto o Flebon. E eu vou explicar aqui para vocês por que ela é considerada aí a pílula da juventude. Claro que não é, mas por quê? O que ela auxilia aí no envelhecimento cutâneo e também um pouco sobre clareamento de pele, qual que é a relação ali com manchas e melasma. Tudo com um pouco de embasamento ali que eu estudei, algumas coisas científicas que eu vou trazer aqui para vocês. Primeiro é importante entender que o envelhecimento, não só da nossa pele, mas do nosso corpo por completo, ele tem muita relação, uma relação muito direta com a quantidade de radicais livres que a gente forma. Então, gente, na nossa própria respiração, enquanto a gente está respirando, a gente está formando radicais livres. E esses radicais livres, eles estão por todo o nosso corpo fazendo oxidação, ou seja, acaba meio que, vamos dizer assim, brutalmente falando, acaba meio que estragando partes ali importantes do nosso corpo que acabam ocasionando com o tempo, com o prolongamento do tempo, o envelhecimento, tanto de pele quanto do corpo em geral. Esse processo de oxidação constante no nosso corpo é o que nos traz o envelhecimento e é meio que a gente não tem muito o que fazer. Só que essa pílula Pycnogenol, ela faz algumas coisas porque ela é um excelente antioxidante. No Pycnogenol, nós temos muito flavonoides, nós temos uma concentração muito alta. E os flavonoides compostos aí no Pycnogenol, em maior concentração, a gente tem, eu até anotei aqui porque eu nunca tinha ouvido falar esse nome, é proantocianidina. São os flavonoides que a gente mais tem ali no Pycnogenol. E essa proantocianidina, ela é um antioxidante muito potente. O que faz, O que esse composto, o que esse flavonoide, o que o Pycnogenol ele vai fazer? Ele é muito interessante porque ele é realmente um antioxidante, mas ele não é um antioxidante comum. A gente tem aí normalmente vitamina E, vitamina C e alguns outros antioxidantes endógenos, como a glutationa, por exemplo. Então a gente tem esses antioxidantes que já estão ali trabalhando no nosso corpo. E mesmo assim a gente tem um envelhecimento, obviamente, Com o tempo a gente meio que tem um desbalanço, entre oxidantes e antioxidantes. O que o Pycnogenol ele faz? Ele consegue reestabilizar tanto a vitamina C quanto a vitamina E. Então o Pycnogenol ele acaba sendo, além da sua própria ação antioxidante que ele também consegue reestabilizar a vitamina C e a vitamina E que já perderam a sua eficácia como antioxidante dentro do nosso corpo. Então isso faz com que ele seja realmente até mais potente que essas duas vitaminas antioxidantes. Além disso, o Pycnogenol ele também consegue reestabilizar os antioxidantes que a gente tem endogenamente. Então o nosso próprio corpo ali produz coisas antioxidantes para tentar meio que barrar ali o envelhecimento, barrar o estrago que os radicais livres causam no nosso corpo, Porque isso também está muito ligado com a saúde, então é meio que uma proteção do nosso corpo. E o Pycnogenol, ele também reestabiliza e melhora a nossa própria defesa antioxidante, que a gente tem dentro do nosso corpo endogenamente. Então por isso que o Pycnogenol aí, ele é tão conhecido como sendo realmente a pílula da juventude, não só em questões estéticas, como eu falei para vocês, mas a saúde como um todo. Por conta dessa atividade antioxidante, faz um tempo também que o Pycnogenol vem sendo usado aí, testado contra manchas de pele e contra melasma. Eu já comentei aqui no canal com vocês sobre radicais livres poderem ocasionar mancha. Quando a gente tem, vou só dar uma explicadinha bem básica para vocês. Quando a gente tem radiação UVA entrando em contato com a nossa pele, essa radiação ela consegue produzir uma quantidade bem maior aí de radicais livres. Para o nosso corpo, para a nossa pele se proteger, o que ela faz? Ela produz melanina. Então, meio que pensaram, se o Pycnogenol ele tem essa ação tão boa antioxidante, pode ser que ele diminua a produção de melanina. O primeiro teste que foi feito com o Pycnogenol aí, que eu vi pelos meus estudos, é que ele foi testado aí na proteção contra radiações. Então, o que eles fizeram? Eles deram aí para alguns voluntários, para pessoas, uma quantidade, gente, de aproximadamente 1,5 miligramas por quilo de peso corporal. Isso dá para uma pessoa de 70 quilos uns 105 miligramas por dia aí de Pycnogenol. Então eles deram isso e, gente, em 8 semanas, então em 2 meses, eles deram todos os dias essa quantidade por peso, Em 8 semanas eles perceberam
que a proteção contra a radiação solar dobrou na pele sem a pessoa estar usando nada. Então, tipo assim, o que é, na verdade, isso, né? Para explicar para vocês. Quando a gente vai fazer um teste sobre a radiação, sobre a intervenção da radiação na nossa pele, é calculado o DEM. Esse DEM é a dose eritematosa mínima. O que significa dose eritematosa? Significa que causa eritema, que causa vermelhidão mínima. Então, o quanto que tem que incidir de radiação na minha pele para ela ficar vermelha, né? Porque quando a gente tem a pele vermelha, significa uma inflamação. Eu também já comentei aqui com vocês que todas as vezes que a gente tem uma inflamação, a nossa pele também tenta se proteger e também cria aí mais melanina, podendo ocasionar manchas. Então, eles fizeram esse teste. E no passar de 8 semanas, as pessoas usando essa quantidade, essa dose, todos os dias certinho, ela dobrou aí a dose que a pele aguenta até formar a dose eritematosa mínima. O que significa isso? Isso é muito promissor? Na verdade, não, gente, não é muito promissor, porque seria equivalente aí a uma proteção solar de FPS 2. Tá? Então, isso não é muito interessante, porque muitas pessoas usam isso para falar que o Pycnogenol, ele é um fotoprotetor oral, então ele é um protetor solar via oral. E não é, porque se você usar só ele, você vai ter um fator de proteção solar depois de 2 meses usando, precisa ter esses 2 meses aí para se acumular, você vai ter um fator de proteção solar 2. Então, não é interessante usar ele como fotoproteção. Porém, se você utiliza, por exemplo, um fator de proteção 30, e você já tem ali impregnado em você um FPS 2, então você vai dobrar aí o FPS que você usa do teu protetor solar. Então, se for ver, ele puro não faz muita coisa, mas ele, junto com os cuidados com a pele, junto com a fotoproteção, com a proteção solar, ele tem aí uma grande chance de ajudar muito no melasma, né, gente? Porque a gente sabe que o sol é o principal responsável aí por criar manchas na pele, por aumentar essas manchas e impedir o clareamento delas. Aí tudo bem, tudo bom, feito esse estudo, não tinha como comprovar que seria bom para o melasma, né? Porque só foi feito realmente ali o quanto se o Pycnogenol ajudaria na proteção solar. E foi visto que sim, por mais que seja pouco, meio que irrelevante, foi visto que sim, ele ajuda na fotoproteção. Então, pensaram que poderia ser bom mesmo para o melasma, só que eles precisavam fazer testes mais específicos, né? Então, eu vi que foi feito um teste, gente, com 30 voluntários. Nesse teste, eles fizeram a dosagem de 25 mg 3 vezes ao dia. Então, que dá aí a dosagem de 75 mg por dia, né? Mas foi divididinho aí em 3 vezes ao dia. Nesse teste, ao passar de 30 dias, então, eles foram ver, né, o que tinha acontecido com as manchas de melasma dessas pessoas. E eles viram que essas manchas, elas tiveram um clareamento. Então, eles fizeram lá uma comparação, um comparativo do quão escuro estava. Então, eles viram que realmente teve um clareamento. E o interessante também do Pycnogenol é que ele diminuiu a área da mancha. Ele diminuiu uma média, gente, de 2 centímetros quadrados. Então, o que significa isso, né? Pensa, sei lá, 1 centímetro, né? 1 centímetro por 1 centímetro, tipo um quadradinho assim. A área, né, do melasma, ele diminuiu. Então, você pensa, se a pessoa tem o melasma em toda essa face, acaba que um tanto assim foi diminuído. Então, realmente, essa área foi tirada, o melasma foi clareado meio que 100%. A gente pode pensar que 2 centímetros quadrados é muito pouco, né? Mas, gente, quando a gente fala de melasma, é uma evolução muito grande. Principalmente falando aí de 30 dias com um ativo oral, sem nada mais que a pessoa estivesse usando, né? E assim, em relação ao melasma, eu realmente acredito que tem forte influência aí por ele ser um antioxidante, então ele acaba ajudando na proteção contra a radiação solar, acaba ajudando nessa proteção, então também ajuda muito aí no melasma. E eu acredito muito que se você então utilizar o Pycnogenol aí também junto com outros tratamentos tópicos, você vai ter uma melhora mais significativa assim no tratamento, né? Porque você meio que vai estar cercando o melasma por todas as partes. O que é uma coisa que muitas vezes é necessário, porque o melasma é bem complicado de tratar. E se você se interessou em adquirir esse produto, né, a gente tem então, como eu falei pra vocês, o de drogaria, que é o Flebon. Eu vi na internet, tá, gente? Eu não vi nas drogarias aqui da cidade, mas eu vi na internet que o de 50 mg com 30 cápsulas tá saindo aproximadamente R$60. E também tem o manipulado. O legal do manipulado é que você pode fazer, por exemplo, se você quiser fazer
certinho do jeito que foi feito no estudo. Se você quiser tomar 3 vezes ao dia de 25 miligramas, você pode fazer, porque aí você tá fazendo certinho do jeito que foi feito no estudo. E é bem mais barato também, porque, se eu não me engano, o Picnogenol ele sai em torno de 20, 30 reais no máximo, assim, para um mês, para você utilizar por um mês. Então não é um produto caro, é um produto bom que vale a pena tentar sim, mas também tem que ter paciência, né, gente? Clareamento de melasma tem que ter paciência, mas sim, o Picnogenol ele é excelente, ele é muito bom, é um excelente antioxidante, então pode ajudar muito na saúde da pele. Bom, pessoal, o vídeo é esse. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu tento pesquisar e trazer a resposta para vocês. A gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo.